Olá pessoal, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Eu gostaria de passar para vocês algumas informações a respeito desse livro sagrado chamado Bíblia. Vocês sabiam que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores e demorou um prazo de 1.600 anos para ser produzido os 66 livros da Bíblia, sendo que 39 é no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrito o Velho Testamento em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego. Este livro, ele é uma carta de Deus aos homens, sabe? Uma carta que Deus inspirou homens santos para escrever a Bíblia Sagrada. E você não vai encontrar nenhuma contradição do Gênesis ao Apocalipse, embora ter essa diferença de tempo, né? 1.600 anos para ser escrito um livro. E é um dos livros mais vendidos no mundo, a Bíblia Sagrada, a Carta de Deus. Aqui Deus trouxe para você muitas orientações. Orientação, admoestação, advertência, motivação, mensagens de esperança. A Bíblia é um livro preciosíssimo. Aqui é o único livro que eu conheço que transforma o caráter do ser humano. É uma pessoa que tem um contato com a palavra de Deus, ele é transformado. O seu caráter é transformado. Então esse livro é precioso. E eu gostaria de perguntar para vocês, será que existia Bíblia lá no passado com Adão e Eva? Como é que Deus se comunicava com o ser humano antigamente? Vamos ver como é que Deus conversava com o ser humano, se existia a Bíblia? No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, aqui quando o ser humano pecou. Então, Deus tinha por costume, toda tarde, no pôr do sol, ir visitar o casal, para bater um papo, conversar ali, ter uma comunhão com o casal. E aqui, neste dia, Adão e Eva tinham desobedecido a Deus e se esconderam. E aí Deus, como de costume, foi no jardim para encontrar os seus filhos. Chegando lá, no verso 9, Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus diz assim: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Olha que interessante, como é que Deus se comunicava com o ser humano? Pessoalmente, face a face. Deus conversava com o casal face a face. Todo dia, à tarde ali, no pôr do sol, Deus ia ali fazer um culto com o casal. Conversar, trocar ideias, era muito gostoso. Mas nesse dia, né, Adão e Eva haviam se escondido porque tinham pecado, cometido um deslize, desobedecido a Deus. E dessa forma, com medo de Deus, olha só, eu tenho aí no meu canal, vocês podem voltar lá que vocês vão ter mais informações sobre esse capítulo 3. Gravei muitas coisas sobre esse capítulo 3, tá bom? Mas, voltando aqui ao tema, Deus se comunicava com o ser humano pessoalmente, face a face. Era muito gostoso. E o que interrompeu essa comunicação? Você vai lá no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2, mostra o que interrompeu essa comunicação pessoal de Deus com o homem. Verso 2 diz assim, Isaías capítulo 59, versículo 2, Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados de vocês cometem ou levam a esconder o seu rosto de vocês. Então aqui diz que os nossos pecados, as nossas transgressões nos separa de Deus. Então, o que aconteceu para que Deus não se comunicasse mais pessoalmente com o ser humano? O pecado. O ser humano pecou, cometeu o pecado, e o pecado faz separação entre nós e Deus. E dessa forma, o ser humano perdeu o privilégio de conversar com o nosso Deus divino, sagrado, santo. Por quê? Porque haviam pecado, cometido pecado. Mas Deus, no seu imenso amor, proporcionou uma outra maneira para se comunicar com seus filhos, porque a comunicação é muito importante.
É muito importante mesmo a comunicação, o diálogo, a conversa. Vocês sabiam que muitos lares são destruídos por falta de comunicação? Vocês sabiam que a comunicação, o ruído, né, de comunicações prejudicam e é a causa de muita desinteligência? Contenda, conflito, a comunicação. Mas Deus, preocupado conosco, ele arrumou uma outra forma de se comunicar com seus filhos. Você vai encontrar lá no livro de Números, no capítulo 12, versículo 6. Olha que interessante. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vós há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo a ele em sonhos. Olha só, Deus então no seu infinito amor, querendo levar conhecimento para os seus filhos, trazer os seus filhos de volta para os seus braços de amor, ele então usou os profetas. E ele disse: entre vós há profeta, eu, o Senhor Deus, falo com eles através de sonhos, dormindo, ou através de visões. Olha que interessante, queridos. Através de sonhos e visões, Deus se comunica com os profetas, e os profetas, assim como os escritores bíblicos, eles escreveram a Bíblia através de sonhos e visões, através de revelações, através de inspiração do Espírito Santo de Deus. Então Deus se comunica. E eu só gostaria de frisar aqui um ponto interessante que a gente precisa entender. Sonhos você tem dormindo, com os olhos fechados. E aí você dorme e você sonha. E aí Deus, a gente vê um exemplo disso, o sonho de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, que ele teve o sonho, depois Daniel dormiu com seus amigos também, orou a Deus, né, se comunicou, a oração é a comunicação, se comunicaram com Deus e pediram para que Deus revelasse o sonho do rei Nabucodonosor, e Deus em sonho revelou o sonho para Daniel e a sua interpretação. Olha que interessante, então a gente tem um sonho dormindo, e visão, como que você tem? Acordado, contrário de dormindo, é acordado. E visão como que você tem? Com os olhos abertos, arregalados. Note bem, aqui está uma das características do verdadeiro profeta de Deus. Vocês sabiam que o profeta verdadeiro de Deus, quando ele tem visão, ele não tem visão com os olhos fechados? Quer fazer um teste? Feche os seus olhos. Imagine que você está diante da tela, da televisão, e você fecha os seus olhos. Você vai ver alguma coisa? Você vai ter alguma visão? Claro que não. Agora, vamos supor que você desliga a televisão e abre os seus olhos. Você vai ter alguma visão? Vai ver alguma imagem? De forma alguma. Porque a televisão não tem imagem, a televisão está desligada. Então, para ver uma visão, precisa ter ali a imagem, precisa ter, e você precisa estar com os olhos abertos, arregalados. Sabe por que eu digo isso? Porque eu vejo aí que tem muitas igrejas, mas muitas mesmas, que tem profetas, e os seus profetas fecham os olhos e dizem: eu estou vendo. Que incoerência! Como que ele está vendo se ele está com o olho fechado? Ele está tendo um sonho? Não, porque ele está acordado. Ele está tendo uma visão? Não, visão é com os olhos arregalados. A gente vai ver isso mais para frente. Mais para frente eu vou falar a respeito das características do profeta verdadeiro. E uma delas é essa: quando ele tem visão, ele tem com os olhos abertos, arregalados. Ele vê ali a visão. Ele vê tudo. Quem está do seu lado não vê, mas o profeta vê. E aí ele revela para as pessoas a visão que Deus lhe passou. Olha que interessante. Então, vimos aí hoje que Deus fala conosco através da Bíblia, que a Bíblia é a carta de Deus. E nós vimos aí que Deus conversava com o homem pessoalmente, face a face, mas o pecado nos separou de Deus. Né? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então a gente precisa pedir perdão dos pecados para voltar a ter religião, que significa religar, né? Voltar a ter essa intimidade com Deus, quando a gente está em dia com os nossos pecados perdoados. E nós vimos que a outra forma que Deus usou para voltar a se comunicar com o ser humano foi através de sonhos e visões, tá bom? Então, amanhã nós vamos falar mais a respeito de como Deus nos falou, né, e como ele nos fala hoje, tá bom? Mas que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Siga aqui
a nossa série. Vai ser uma série aqui de estudo a respeito da Bíblia. Siga e você vai aprender muito, vai ser revelado muitas coisas maravilhosas, né? A Bíblia é chamada de lâmpada, de luz, e com certeza ela vai iluminar o seu caminho, tá bom? Ore comigo nesse instante. Bondoso Deus, queremos te agradecer, Senhor Deus, por ter nos revelado muitas coisas maravilhosas através da tua palavra. Obrigado por ter usado os profetas para escrever a Bíblia. Obrigado, Senhor Deus. E ajude para que a gente possa ter essa comunhão com o Senhor e compreender essa carta de amor que o Senhor escreveu para cada um de nós. Pedimos essas bênçãos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. É isso aí, queridos. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus e até amanhã. Amém?